o processo do Getsêmani e o preço do azeite. Lucas capítulo 22, versículo 44 está escrito: E posto Cristo em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Vivemos em uma geração apaixonada pelos palcos, pelas celebrações e pelos resultados rápidos. Todos querem o brilho da coroa, mas poucos suportam a pressão do Getsêmani. Queremos o azeite novo, mas rejeitamos a prensa que o produz. Desejamos profundidade espiritual sem quebrantamento, crescimento sem dor, autoridade sem entrega. Mas antes da ressurreição houve um jardim. Antes da glória houve um esmagamento. O Getsêmani significa literalmente lugar da prensa de azeite. E foi exatamente ali que Jesus enfrentou a maior batalha da sua existência humana. A luta entre a vontade da carne e o propósito eterno do Pai. O seu propósito não é decidido no palco, ele é definido no jardim secreto da redenção. O Getsêmani é o lugar da pressão. Mateus 26, versículo 36 ao 38 está escrito: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus entrou no jardim carregando o peso da cruz antes mesmo de carregá-la fisicamente. O Getsêmani revela que existem dores que não podem ser evitadas quando Deus está preparando alguém para algo maior. A pressão não era ausência de Deus, era parte do processo. Assim como a oliva precisa ser esmagada para liberar o azeite, existem processos espirituais que quebram a nossa autossuficiência para liberar algo puro dentro de nós. Deus não desperdiça nenhuma lágrima derramada no jardim. A pressão do Getsêmani não veio para te matar, veio para te extrair o azeite escondido dentro de você. Jesus não escondeu sua dor. Lucas 22, versículo 44 está escrito: E posto em agonia, orava mais intensamente. Jesus suou sangue. A agonia foi tão intensa que atingiu o corpo físico. O Filho de Deus não fingiu força emocional. Ele não mascarou a dor com aparência espiritual. Isso confronta uma geração que aprendeu a esconder feridas atrás de discursos religiosos. Deus não exige perfeição emocional. Ele deseja sinceridade diante da sua presença. O céu honra quem derrama a alma aos pés de Deus Pai. Deus prefere a sinceridade de um coração quebrado do que a atuação de uma espiritualidade falsa. O jardim revela a guerra entre a carne e o propósito. Mateus capítulo 26, versículo 39 está escrito: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Aqui vemos a humanidade de Cristo em sua expressão mais profunda. Jesus sentiu medo
peso e angústia, mas não permitiu que as emoções governassem a sua missão. O verdadeiro amadurecimento espiritual acontece quando a vontade de Deus se torna maior que os desejos da carne. Portanto, a maturidade espiritual não é ausência de luta, é obedecer mesmo lutando. O Getsêmani é o lugar da rendição total. Lucas capítulo 22, versículo 42 está escrito: Pai, se queres, passa de mim este cálice. O maior milagre do jardim, queridos irmãos e irmãs, não foi um sinal sobrenatural. Foi uma entrega absoluta. Jesus venceu primeiro no secreto antes de vencer publicamente no Calvário. Toda vitória pública nasce primeiro de uma rendição privada. Quem não aprende a se render no jardim não suporta o peso da cruz. A sua maior guerra não é contra Satanás, é contra a resistência da sua própria vontade. A prensa do Espírito Santo purifica a visão. Mateus capítulo 6, versículo 22 está escrito: a candeia do corpo são os olhos. No Getsêmani, Jesus manteve os olhos fixos no propósito eterno. A dor não cegou sua visão espiritual. Muitas das vezes Deus permite processos dolorosos para alinhar nossos olhos novamente com a eternidade. Existem pessoas que só conseguem enxergar corretamente depois que são quebradas por Deus. A dor pode ferir os olhos da carne, mas purifica a visão do Espírito. O azeite mais puro nasce do esmagamento. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 9, está escrito: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A oliva não libera azeite enquanto permanece intacta. O azeite só flui depois da pressão. Da mesma forma, muitos querem unção sem processo, autoridade sem lágrimas e profundidade sem quebrantamento. Mas Deus não unge máscaras, Ele unge corações esmagados. O céu produz azeite onde o ego foi quebrado. O que hoje te aperta pode estar produzindo a unção que sustentará você no seu futuro. O Getsêmani é o lugar onde muitos desistem. Mateus capítulo 26, versículo 40 ao 41, a parte A está escrito: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Enquanto Jesus orava em agonia, os discípulos dormiam. Nem todos suportam permanecer no jardim. Existem fases da vida, queridos irmãos e irmãs, em que poucas pessoas entenderão a sua dor, a sua luta ou o seu silêncio. Mas é exatamente nestes momentos que Deus trabalha mais profundamente em você. O isolamento do Getsêmani frequentemente antecede o romper do propósito. Quem permanece fiel no jardim carrega autoridade quando amanhece o propósito. O Getsêmani não é o fim da história. Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 11, a parte A está escrito: e achado na forma de homem, Cristo humilhou-se a si mesmo. O jardim não terminou em derrota, terminou em redenção.
Depois do Getsêmani veio o Calvário. Depois do Calvário veio a ressurreição de Cristo. Depois da cruz veio a exaltação. O sofrimento nunca teve a palavra final sobre Jesus. E também não terá sobre aqueles que permanecem firmes em Deus, pois Cristo foi morto, mas o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, e ele vive eternamente. E quem em Cristo crer tem a vida eterna. Existe glória depois da pressão. Quem suporta o processo do jardim experimentará o poder da ressurreição. Conclusão: o Getsêmani nos ensina que Deus trabalha profundamente antes de trabalhar publicamente. A prensa dói, o esmagamento machuca, a entrega rasga o ego. Mas é exatamente neste lugar secreto que o azeite começa a fluir. O jardim, queridos irmãos e irmãs, não veio para destruir você. O processo não veio para humilhar você nem a sua família. A pressão não veio para acabar com a sua história nem com o seu ministério. Tudo isso está produzindo algo eterno dentro de você. Então, não fuja da prensa, não abandone o jardim nem o seu chamado, não desista no meio da dor, porque quem chora no Getsêmani com sinceridade está sendo preparado para carregar glória sem perder a essência. Portanto, conclusão: a prensa do jardim não veio para te destruir, e nem para destruir seus filhos, nem a seu casamento, nem sua família. Veio para extrair o seu melhor azeite. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Se você gostou deste estudo bíblico, se inscreva neste canal, deixe o seu like e compartilhe e me ajude a pregar o Evangelho através do estudo bíblico. Queridos, se Deus quiser, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.